Olá, eu sou a professora Andréa Tavernaro e hoje teremos a nossa análise. Nós iremos ver a obra Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Essa obra ela está na lista da Unicamp. Então, vamos começar? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a nossa análise, a gente precisa conhecer um pouquinho da instituição, o vestibular da instituição que nós vamos prestar. Então, vamos falar um pouquinho da prova da Unicamp. Como é que é essa prova? Bom, ela é constituída de duas fases. A primeira fase, ela vai trazer uma prova com questões de múltiplas escolhas. Só lembrando que a Unicamp, ela traz, dentro das alternativas, 4 alternativas, não 5, como as demais, né? Então, são 4 alternativas de múltipla escolha que nós vamos ter ali, né? E a prova da primeira fase, ela vai conter 12 questões de língua portuguesa e literatura. E na sua obra, né, na sua lista de obras, a Unicamp ela tenta trabalhar a diversidade de gêneros literários. Então, nós temos, por exemplo, contos, temos o próprio, né, Sobrevivendo no Inferno, que traz a questão da música, né, como um gênero. A gente tem teatro, poesia, sermão, a gente tem diversos gêneros literários sendo trabalhados. Depois dessa primeira fase, nós teremos uma segunda fase. Essa segunda fase, ela é escrita. E aí, a gente tem 6 questões, né, que vão também trabalhar com língua portuguesa e literatura. O que a gente precisa saber um pouquinho da Unicamp? Bom, primeiro foi que eu falei, né, dessa tentativa de trazer muito ali, né, a diversidade de gêneros, né? E a gente tem que lembrar que a Unicamp ela traz obras bem pontuais na questão de críticas, né? Então, críticas feitas à sociedade de diversos tempos aí que nós temos na nossa trajetória. Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento a isso. Então, sempre que a gente for pegar a lista da Unicamp, lógico, fazer a leitura da obra é extremamente importante, mas também atentar ao contexto histórico que está vivendo e ao conteúdo, ao que a obra está trabalhando. E é isso que nós vamos fazer com o nosso livro Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Bom, vamos começar falando deste livro, né? Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. E vocês têm que sempre tentar a capa, né? A gente tem aqui uma cruz. Se você for ver aqui, o livro ele traz umas páginas douradas, que depois a gente pode falar um pouquinho a motivação disso, né? E esse livro, ele vai, no caso, a publicação dele vai acontecer depois dele aparecer na lista da Unicamp, né? Então, nós temos ali as letras das músicas dos Racionais e nós vamos ter um prefácio feito pelo professor Acauã Silvério de Oliveira, que ele fala um pouquinho sobre a cultura dos Racionais e a importância da obra, que é bem interessante. Eu acho que é uma leitura que não pode deixar passar aí, né, a leitura do prefácio do professor Acauã. Depois eu comento um pouquinho sobre esse prefácio, né, mas vamos entender quem são, né, esses integrantes dos Racionais. Se vocês forem ver, aqui na parte de trás do livro, ele traz a imagem, né, deles. O livro também, ele traz figuras, né, tem algumas figuras que a gente pode encontrar aqui, né, então ele não é só apenas um livro com textos, né, então a gente tem algumas figuras, algumas fotos, né. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho dessas pessoas, tá? Os Racionais MCs aí, no caso, é um grupo formado por 4 MCs, né, por 4 pessoas ali, que eles surgiram no ano de 1988. É uma junção ali do ativista político e produtor musical Milton Salles, que reúne 2 grupos, né, que já viviam, né, e vinham nesse contexto de periferia, né. O primeiro grupo, ele vinha da zona sul de São Paulo, e é formado pelo Mano Brown e pelo Ice Blue, ou pelos nomes Pedro Paulo Soares Pereira, Paulo Eduardo Salvador. E o segundo grupo é um grupo da Zona Norte, formado pelo Ed Rock e o KLJ, tá? Ou
os nomes, né? Edivaldo Pereira Alves e o Kleber Geraldo Leles. Bom, em 1988, eles lançam uma coletânea que chama Consciência Black, né? Em 1990, nós vamos ter um outro LP que chama Holocausto Urbano. Depois nós temos em 92, Escolha Seu Caminho. Em 93, o Raio-X do Brasil. E em 1997, nós temos o tão aclamado álbum Sobrevivendo no Inferno. Bom, o que nós precisamos entender com todos esses álbuns dos Racionais é que eles começam a trazer a música da periferia para o contexto cultural. Não só a música da periferia, mas também a questão do morador periférico. A gente vai vendo que a gente vê uma mudança de postura nesse sujeito, nesse morador periférico, né? Assumindo a sua condição e trazendo não só se assumir a sua condição, mas trazendo também o orgulho e a ação política, principalmente a ação cultural em relação ao espaço. Então, a gente vai vendo essa transformação. Dentro do álbum, a gente vai vendo também que a periferia ela ainda representa essa questão da pobreza e da violência, porém, a gente também tem a outra vertente, que é uma vertente que vai trazer a questão da cultura e uma potência, a periferia como uma potência. Bom, então a gente precisa dar uma olhadinha no contexto, né, nas coisas que estão acontecendo nesse período para que a gente possa entender muitas das letras, né, das músicas ali que estão presentes. Primeiro, nós temos um acontecimento que seria o Massacre do Carandiru, que se dá em 2 de outubro de 1992, onde nós temos ali 111 detentos que acabam sendo assassinados, brutalmente assassinados pela polícia. A própria organização, né, o próprio comandante ali, que foi o coronel Biratã Guimarães, ele classifica a ação como desastrosa e mal preparada, né? E é interessante a gente pensar que essa ação do Carandiru, ela vai estar presente na letra, como por exemplo no Diário de um Detento. Então, esse é o primeiro grande fato que nós temos acontecendo aí. Depois, a gente tem um outro, né, que se dá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que seria a Chacina da Candelária, que acontece no dia 23/7/1993, onde nós temos ali 8 crianças e adolescentes que acabam sendo mortas e outras dezenas de feridos, né? A ação, ela se dá por policiais militares, né, que ali naquela região da Igreja da Candelária, eles atiram ali naquela população em situação de rua. Um terceiro acontecimento que nós temos seria o acontecimento, né, a chacina de Vigário Geral, que acontece em 29/8/1993. E aí, nós vamos ter ali uma ação, né, da polícia, e é interessante pensar que eram policiais que estavam encapuzados e sem uniformes, que entram na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, e entram atirando na população, né, e nós vamos ter ali a questão de um extermínio, né, de 21 moradores. Então, todas essas 3 ações, a gente vê, né, que elas vão ali ter como teor, né, a violência. A violência, principalmente ali, em relação a essa população que se encontra na periferia, né, na região periférica. A violência contra a população marginal, periférica. Então, a gente vai ver que isso vai nortear esse álbum, né, a formação das letras, das músicas, elas vão vir deste contexto, um contexto de extrema violência. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do prefácio, né, que é o texto que antecede ali as canções, as letras da música. Nesse prefácio, é uma explicação que nós temos ali, né, sobre todo o trabalho
dos Racionais, feito pelo Cauã Silvério de Oliveira. E ele chama assim, o Evangelho Marginal dos Racionais MCs. Então, ele vai trazer uma explicação sobre o trabalho. Então, algumas questões que são levantadas pelo professor Acauã, por exemplo, é a alteração do cenário cultural brasileiro, né? Trazendo a questão da periferia. Outra questão que nós temos ali, ele traz uma explicitação de um projeto político discriminatório, né? E aí ele explica o processo que se dá à construção do ponto de vista periférico. Então, a gente vai ter essa construção. É até interessante, por exemplo, ele traz um termo, né? Uma das sínteses dele chama MPB, como música preta brasileira, né? Trazendo ali também essa questão de que talvez a música popular, ela não represente, a música popular brasileira, a MPB, ela não represente essa perspectiva, esse ponto de vista da periferia. Então, ele traz esses pontos que serão trabalhados, né? Então, eu vou ler um trechinho para vocês, onde ele mais ou menos explica a figura que vai se formar aqui no Sobrevivendo no Inferno. Então, ele fala assim, ó. Em Sobrevivendo no Inferno, a figura do professor autoritário dos primeiros discos cede lugar à postura do pastor marginal, aquele que almeja conseguir a paz de forma violenta, diário de um detento, portando uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta, Gênesis. Ao contrário do professor, de olhar distanciado e senhor da verdade, o pastor marginal acolhe e guia seus irmãos pelo Vale das Sombras a partir da palavra divina, construída coletivamente por toda a comunidade de irmãos. Enquanto o objetivo do professor é transmitir a sua verdade, o pastor deseja salvar a alma dos irmãos desgarrados, livrando-os das mãos do demônio, mais próximos e mais destrutivos do que imagina. Bom, além do prefácio, o livro apresenta 11 canções escritas pelos Racionais e uma canção que é instrumental. A canção instrumental, ela é a canção de número 6, onde aparece a Reticências, e as outras canções nós temos ali os títulos, como a número 1, Jorge da Capadócia, a número 2, Gênesis, a número 3, capítulo 4, versículo 3, número 4, Tô ouvindo alguém me chamar, número 5, Rapaz Comum, a número 7, Diário de um Detento, a número 8, Periferia e Periferia em Qualquer Lugar, a número 9, Qual Mentira Vou Acreditar, a número 10, O Mágico de Oz, a número 11, Fórmula Mágica da Paz e a número 12, Salve. Bom, é interessante prestar atenção que a maneira como essas músicas elas são organizadas. É defendida a ideia de que a organização dessas músicas, elas lembram um culto religioso, né? De uma igreja evangélica neopentecostal, o que também é bem comum a gente ver dentro dessa periferia. Como seria essa organização? Então, nós temos ali uma invocação a um ser supremo, a uma santidade, que seria ali o Jorge da Capadócia. Depois nós temos lá a leitura do Gênesis, que aí vem com Gênesis, a introdução. Depois nós temos a apresentação ao tema. Depois nós temos ali os testemunhos dos fiéis. E por último, nós temos ali a palavra da paz, o término. Bom, então vamos falar a respeito dessas canções que nós temos aí em sequência. Então a gente começa com Jorge da Capadócia, é uma música não autoral dos Racionais, né? E foi o que eu falei para vocês que nós temos ali a invocação ao Santo Protetor. Lembrando que a estrutura do livro ela parece realmente a um culto litúrgico, né? Uma situação litúrgica. E lembrando também, né, que nós vamos ter elementos dentro do livro que vão trazer essa questão de religiosidade, né? A própria cruz que nós temos aqui na capa, né? E pensando também que nós temos todas essas páginas douradas, lembrando bem ali a questão de como a Bíblia é formada. Depois nós temos ali a Gênesis, né? A canção Gênesis, onde a gente vai ter a exposição da realidade. Bom, no capítulo 4,
versículo 3, a gente vai ver a elucidação da realidade do tema, né? Onde vão ser apresentados dados, estatísticas dentro da canção. Já na canção Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, a gente vai ter uma narrativa em primeira pessoa, é uma narrativa reflexiva, e essa canção, né, ela traz uma ordem não linear dos fatos, né? Então a gente tem essa canção não linear. E lembra um pouquinho a questão da história ali do Robin Hood, de tirar de alguns, né, para dar às pessoas menos favorecidas. Então, a gente vai ter essa canção. Depois, a próxima que nós temos é Rapaz Comum, onde nós temos uma narrativa reflexiva de um humano baleado. Eles vão usar bastante essa expressão humano, que é como eles se tratam. Depois eu vou falar um pouquinho da linguagem, né? E a gente tem uma narrativa reflexiva e cronológica. Temos também a música, talvez a mais aclamada, mais conhecida, Diário de um Detento, onde nós temos ali o Mano Brown, ele utilizou, né, da escrita de um detento que esteve ali presente no massacre do Carandiru, que foi o Jocenir Prado. Então, ele é um sobrevivente do Carandiru, e aí ele vai trazer essa questão do cronológico, de como é o dia a dia no presídio, né? Então, ele vai trazer essa perspectiva, essa construção narrativa. Lembrando que esses três últimos citados, eles funcionam como uma espécie de testemunho, né? Testemunho das pessoas que vivem essa violência, que vivem essa realidade. Então, ainda continuando a questão da organização litúrgica do álbum dos Racionais MCs. Depois a gente tem Periferia e Periferia, em qualquer lugar, onde ele vai trazer sobre os males das drogas, da violência, e ele vai falar um pouquinho da violência estrutural, como se dá essa violência estrutural. Logo em seguida, nós temos a música que fala Qual Mentira Vou Acreditar, onde é uma crítica à hipocrisia da sociedade, a questão da sociedade falar que não existe racismo, não existe preconceito, então ele traz essa perspectiva. Depois nós vamos ter a música que chama Mágico de Oz, onde nós temos ali um olhar mais para a infância e mais para talvez o futuro, né, dessa periferia. Aí ele vai trazer a criança como vítima do sistema, como a maior vítima de todo o sistema de violência que a sociedade coloca, né? Então ele traz essa análise. E lembrando que, né, pensando nos fatos que eu falei para vocês, que a gente tem ali dentro dos fatos que aconteceram, né, na década de 90, a gente faz uma referência também às crianças da Candelária. E é interessante a gente pensar no nome mágico de Oz, trazendo essa questão do universo infantil, né? E também trazendo talvez o Oz como fuga da realidade, né? Então, esse mundo encantado de Oz. Bom, aí nós temos também a Fórmula Mágica da Paz, onde nós vamos ver a descrição de uma tentativa de modificar o meio. E ele vai transcender a realidade, uma tentativa de transcender a realidade por meio da fé. E a gente vai ver que essa fé se dá no rap, né? Que o rap é essa maneira de transcender a realidade. Então, o rap, ele é a maneira de se salvar, né? Lembrando que a gente tá nessa questão do litúrgico, lembrem da figura do pastor, né? Que nós temos, que ele vai salvar desse universo, dessa sociedade tão violenta. Por último, nós temos o Salve, né? Que é uma conclamação de todas as quebradas. Então, nessa canção, a gente vê várias regiões periféricas da cidade de São Paulo sendo conclamadas, sendo chamadas, né, para talvez essa transformação, para essa renovação. E aí é até interessante ver que a última palavra utilizada nessa conclamação é a palavra paz, que
ali, né, no caso, é a busca dessa sociedade, dessa periferia principalmente. Bom, não podemos esquecer que Sobrevivendo no Inferno é uma obra super contemporânea, então ela vai ter uma linguagem bem própria, bem próxima ali à oralidade, uma linguagem bem no dia a dia. Vai acontecer de ter alguns palavrões, de algumas palavras mais pesadas, né? Então, não se assustem com isso, tá? Ela vai ser bem diferente da norma culta. O que esperar desse livro? A gente tem uma forte crítica social, né? A gente tem muita questão do rap trazendo essa modificação e também do rap trazendo a questão da cultura, né? Eu acho interessante esse livro porque é um livro que vocês conseguem ler, né? E caso vocês não consigam ter acesso a esse livro, é só vocês entrarem em sites de música e terem a chance de ouvir, né? Então, acho que melhor que ler, talvez, seja até mesmo ouvir o álbum dos Racionais. Então, fica aqui a minha dica. Tem um livro físico, mas a gente também pode contar com canais no YouTube ou sites de músicas que vão trazer ali as letras dos Racionais. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ter ajudado ali a, né, trazer um pouquinho da Unicamp, da prova, do que esperar dessa prova da Unicamp. Bom, até a próxima, gente. Tchau, tchau!